Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Escrita Publicada, futuro escritor ou futura escritora. Aqui nós vamos falar sobre o que você, aspirante a escritor infantil, precisa saber para publicar o seu primeiro livro infantil ou juvenil de modo tradicional. Meu nome é Andréia e no tema de hoje nós vamos falar sobre como começar a sua história infantil ou juvenil para publicar. Talvez você já tenha ouvido que toda boa história começa com "era uma vez". Mas a sua história infantil pode começar de uma outra maneira. Até para mostrar que você está atento à sua época e que você também está atento ao que acontece no mercado editorial infanto-juvenil. Você já se perguntou alguma vez como começar uma história infanto-juvenil? Ou talvez você tenha se perguntado, como eu começo? Como começar? Bem, pensando nisso e nas dificuldades que um escritor iniciante pode enfrentar, eu trouxe alguns exemplos para você ver que há várias possibilidades de começar a sua história e não necessariamente com "era uma vez". Começos que vão enriquecer aí a sua escrita criativa, certo? E o melhor de tudo é que essas sugestões, elas podem ser usadas tanto nos textos para as crianças, quanto nos textos para os pré-adolescentes. Antes de que você se desespere, e caso você já tenha começado a escrever, antes que você se desespere achando, ai meu Deus do céu, eu vou ter que riscar tudo, apagar, começar de outro jeito. Não, calma. Não é nada disso, tá? Não tem nada de errado com começar pelo "era uma vez", quando isso fizer sentido para você, de acordo com o seu tema. Eu mesma já comecei com "era uma vez", até no meu livro, Mamãe Quero Ser Sereia, comecei assim, porque fazia sentido, já que o próprio título, ele deixa assim claro a premissa da história. A Aninha, a personagem, ela quer ser uma criatura que é uma criatura antiga que habita o imaginário humano há centenas e centenas de anos. Então, e faz todo sentido. Deixa eu ler para você só a introdução, para você ver que faz sentido. Era uma vez uma casa cheia de risadas e brincadeiras. Era a casa da Aninha. Mas, misteriosamente, a casa da Aninha ficou silenciosa. Nada de risada, nada de felicidade. Só o que se via era a Aninha toda encolhida, numa tristeza tão triste que até dava dó. Então, fazia sentido para mim, naquele momento, começar com "era uma vez". Se fizer sentido para você, não tem problema nenhum. É claro que pensar em começos diferentes, alternativos, vai impedir que você seja conhecido como o escritor do "era uma vez", né? Que sempre começa com "era uma vez". A nossa língua é muito rica, as possibilidades são inúmeras. Então, você pode fazer muita coisa, muitos começos interessantes, a partir das sugestões que a gente vai ver aqui. Como eu dizia para vocês, começar com "era uma vez", por exemplo, as histórias que são clássicos da literatura infanto-juvenil, e que você com certeza deve conhecer, pelo menos alguma, os contos de fada, eles começam dessa forma. Talvez por isso, o "era uma vez" nos faça inconscientemente pensar em uma narrativa de algo antigo. Esse tipo de começo do "era uma vez", ele remonta muito a épocas em que o jeito de ensinar era por meio da oralidade e da contação de histórias. Nele cabe a imprecisão, vamos dizer assim. Quem começou, há quanto tempo exatamente isso aconteceu, e já deixa claro pra gente que é algo não subentendido como não real, é do campo do imaginário. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já,
de às vezes contar uma história lendo em um livro mesmo e escapar logo no início era uma vez e que nem estava lá. E o mais interessante ainda é que, por exemplo, se você pedir para uma criança te contar uma história que ela conheça ou que ela se lembre, adivinha só como é que ela vai começar? Exatamente. Quase sempre elas escolhem começar com Era uma vez, né? Bom, mas vamos falar do texto, ou do seu futuro texto. Se você é alguém que sonha em publicar o seu livro com uma editora tradicional, essas referências, né, essas sugestões que eu vou falar para você, elas podem te ajudar e ser muito úteis a médio e longo prazo. Porque sendo um aspirante a escritor, você talvez se sinta inseguro, às vezes, para começar, saber se está indo no caminho certo. Então, bora conhecê-las? Você pode começar a sua história pela personagem. É uma maneira de já deixar o protagonista ou o seu antagonista, né, da sua história ser conhecida logo no primeiro parágrafo. Independente da sua personagem ser humana ou não. Ela pode aparecer seguida de ação, alguma característica, ou emoções, enfim, você tem várias possibilidades. Olha só, como em A Borboleta Teca, João Andava. Eu trouxe aqui para vocês, como um exemplo bem concreto, esse livro de um autor que eu ajudei a se tornar escritor infantil e a publicar seu primeiro trabalho, que é o livro chamado O Sopro da Vida. O autor é Camudan. Eu vou deixar depois na descrição para vocês. E ele começa, é um livro bilíngue, tá? Esse nome diferente, Camudan, é porque se trata de um escritor indígena, ok? E é um livro bilíngue na língua, em português e na língua dos povos dele, né? O Apixã. Muito bem. E ele começa da seguinte maneira. O Indan é o personagem. O Indan era um menino de olhos puxados, cabelos castanhos lisos, de cor morena clara, com feições que lembrava a mãe. Tinha 4 anos e nascera em um lugar onde se cultivava a tradição dos povos originários e do cerrado do Planalto Central. Então, você vê que ele começa apresentando a personagem pelo nome, fala das características físicas, que são também características particulares dos povos indígenas, né? Para ele continuar a sua história. Então, é uma forma bem interessante de começar. Hoje em dia, se você parar para analisar algumas obras infantis, você vai ver que muitos autores começam dessa forma pela personagem. Vamos para o segundo. O segundo modo de começar, a segunda sugestão, é pelo momento. Então, nesse caso, o início, ele tem características de ser um recorte temporal, que pode, inclusive, você pode, inclusive, usar, né, para sugerir características que vão ali criar o tom ou o clima da sua história, como, por exemplo, um suspense. Na noite escura, os raios da tempestade criavam figuras assustadoras na janela, deixando Pedrinho de olhos arregalados e cabelos em pé. É um jeito de começar a história que é perfeito para o leitor mais experiente, ou seja, para o pré-adolescente. No meu segundo livro, esse aqui, De Repente, eu comecei de modo, mais ou menos desse modo, porque eu queria criar um clima sutil de incerteza. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um momento. Vou ler o primeiro parágrafo para vocês. E eu escolhi ser um narrador na história que é quase que um personagem na própria história. E eu deixo muito claro que eu sei
que eu estou falando com você, leitor, né? Eu te trago para dentro da história, tem momentos que você tenha certeza que eu estou falando realmente com você, ok? Então, vamos começar aqui para você entender um pouquinho melhor. Amigo, é difícil começar essa história, talvez por ser daquelas que, contando, ninguém acredita. O que se diz por aí, quando algo parece conversa para boi dormir, de tão inacreditável. Se causa rebuliço e confusão, mais difícil ainda saber. Cá entre nós, esta contém bastante confusão. Talvez a explicação, ou quem sabe, a razão de tudo, possa ter sido influência do lugar. E aí eu começo a falar das peculiaridades dos nomes dos lugares e apresento na sequência a personagem, o meu quase anti-mocinho. É a minha história favorita, que eu amei fazer, e ela surgiu de um insight na escola onde eu trabalhava. Eu era professora de artes, e de uma observação de uma brincadeira com um aluno no pátio, surgiu o insight para fazer todo este livro. Mas isso é uma coisa para outro momento que eu conto para vocês depois, se vocês tiverem interesse. Existem outras possibilidades também. Veja só. Era um dia chuvoso, numa manhã de sol quentinho, na noite da festa. Já deu para você entender, certo? É tudo uma questão de você ir construindo o seu estilo pouco a pouco. Daí, se você está disposto a entrar no universo literário infantil, infanto-juvenil, eu espero que você tenha uma perspectiva de seguir adiante como uma carreira, que não seja só para publicar um livro e pronto, já matei a vontade, agora eu vou fazer outra coisa. Isso seria muito triste. A sua história também pode começar por um lugar seguido da personagem. E esse lugar, ele pode inclusive ser cenário no qual os acontecimentos da sua história irão ocorrer, como nos exemplos. Na casa da Aninha, que eu falei da minha história, eu adoro esse nome Aninha, as Aninhas são privilegiadas. Na rua onde esta história começou, no jardim ou na floresta vivia um tucano muito diferente. Tem também o início, que é abstrato, no qual a personagem ela não é apresentada de forma clara e precisa. Ela é caracterizada por conceitos. A história ela tem um forte aspecto de discutir conceitos. E cabe muito cuidado para esse tipo de começo, porque ele não pode ser completamente abstrato, para não cair no que a Cecília Meirelles disse sobre o fantástico puro. Segundo ela, uma narrativa, por mais fantástica que seja, ela deve sempre ter elementos possíveis de reconhecimento no concreto, para que o leitor se envolva. Se for algo completamente difícil do leitor visualizar mentalmente, segundo ela, ele não vai se identificar com essa história, então ele não vai ter ali com essa história uma identificação, certo? Ele não vai se envolver. Talvez você conheça o livro, a parte que faltava. Perdoe, mas eu não vou lembrar agora assim, o nome do autor. Mas é uma narração que ela inicia apresentando uma personagem que é subentendida e que vai se mostrando ali gradativamente, já passando página a página. É uma obra que assim encanta muitas crianças e adultos também. E ela tem um cunho conceitual muito grande, né? Ela trabalha assim uma ideia profunda. Nem de longe tá querendo comparar o meu trabalho com o desse autor,
mas o meu primeiro livro, chamado Linha, esse aqui, ele é conceitual. E os pequenos, eles entendem muito bem a história. Às vezes o adulto lê e fala assim, nossa, mas que coisa, né? Mas os menores, eles entendem muito bem, tá? Eu vou ler aqui o comecinho só para você entender essa coisa de a personagem, ela ser conceitual, ok? Talvez só a primeira página ainda não dê para perceber isso muito bem, mas eu não acho ético, tá? E depois eu até quero falar a esse respeito. Eu não acho ético não só os meus livros, mas o livro de qualquer outro escritor ser lido e espalhado nas mídias, na rede. E quando eu digo lido, né, lido do começo ao fim, porque o autor, ele não recebe por isso. Mas isso aí é uma conversa para um outro momento. Mas vamos voltar só para você, que talvez você não veja isso com tanta clareza, mas eu me recuso, até porque existe um contrato sobre ler o livro, para que você entenda tudo. Então, estamos falando de começo, eu vou ler o começo. Aquela criança que desenhava, não sei quem era, mas sei que desenho era. Aquele traço comprido e fininho, na verdade, não era só uma linha. E é um livro conceitual no qual eu vou discutir os tipos de linha do desenho. E é, assim, um conteúdo para crianças na primeira, segunda, terceira série. Então, assim, eles entendem muito bem a história. Os pequenininhos entendem, assim, ainda com mais rapidez. E se você estiver se perguntando, mas o começo é tão importante assim? Não tenha dúvida de que o começo, ele é sim muito importante. Eu te pergunto, você gosta de ler? Você é um leitor frequente? E só para você saber, é melhor que você goste de ler. Porque para você ser um bom escritor, isso vai exigir de você vai precisar exercitar tanto a escrita criativa quanto a leitura. Seja para você pesquisar e compor a sua história, ou seja para você alimentar a sua mente com como uma forma de entretenimento, ok? Enquanto leitor, você já viveu assim aquela experiência de se sentir conquistado pela história logo no primeiro parágrafo? Eu já. E na maioria das vezes, o livro era excelente. E isso me fez lembrar uma coisa assim, bem interessante. Só para você entender que enquanto escritor, quando eu te perguntei antes, por que você quer escrever? Você quer publicar um livro só? Ou você, né, quer seguir adiante? Eu espero que você queira seguir adiante, que não seja só uma curiosidade. Pode não parecer, talvez você não reflita sobre isso agora, nesse momento, mas a partir do momento em que você publica o seu livro, esse livro, essa história, vai para a mão das crianças, você tem uma responsabilidade com essas crianças, com esse imaginário. E eu me lembro de uma história que vocês vão achar até uma loucura. Eu conto isso, tem quem acha interessante e tem quem acha que é uma loucura, só para você entender como determinadas histórias são tão fortes para criança. Se você tiver alguma, eu vou adorar saber, tá? Eu me lembro da primeira história que eu li. Sempre que eu dou alguma entrevista ou que eu falo sobre isso, eu me refiro, né? Quando me perguntam por que eu comecei a escrever e tudo, eu me refiro a isso. Eu me lembro da primeira história que eu li. Li mesmo a conseguir segurar o livro e ler todas as palavras, todas as frases e entendi. E eu me apaixonei pela história. Você, talvez a maioria conheça. E o que foi engraçado disso é que eu não sabia
a história. Na verdade, era uma parte de um capítulo do Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, né? Que vocês devem conhecer. Quem não conhece, leia, é um livro maravilhoso. Enfim, qual foi o capítulo que eu li? O capítulo no qual a goiabeira se apaixona pelo gato malhado, né? Por quê? Porque ele ia ali todos os dias, né? Se roçava nela, né? E ela ficou assim, apaixonada por ele. E daí tinha o Marreco, né? Se não me engano, que era o médico. E ela pede, então, assim, muito vaidosa, né? Porque ela estava apaixonada pelo gato malhado. E ela queria ficar mais bonita. Então, ela pede para que o cirurgião, né? Retire ali as suas cascas. Então, acho que vocês conhecem um pé de goiaba, né? Com o passar do tempo, as cascas ficam levantadas. E aí ela pede para tirar e ele tira. E a partir do momento em que ela está com a pele lisinha, o gato nunca mais, né? O gato malhado nunca mais passa ali por ela e roça nela. E eu fiquei com essa história no meu imaginário por muito tempo. E aí eu queria saber, mas eu não encontrava essa história. E eu não ia encontrar porque ela era, na verdade, um capítulo, né? Do livro, da história mais completa. E aí eu cheguei a perguntar em vários grupos, né? Para autores. E aí até que alguém me respondeu. Falou assim, olha, eu acredito que é um trecho do Gato Malhado e Andorinha Sinhá. E aí pasmem vocês que com acho que 37 anos, aí eu peguei o livro, Gato Malhado, e eu fui ler. E foi uma das coisas mais tristes que eu já fiz na minha vida. Eu fiquei deprimida quando eu li o livro. Ele acabou com o meu imaginário. Eu fiquei tão triste, mas tão triste, porque, no meu entender, o gato caminhava ali para a morte, né? Gente, por favor, desculpa se eu estiver dando spoiler aí para alguém, tá? Me perdoe. Mas só para você entender. Isso ficou tão presente que eu depois tentei achar a história, o livro, né? Achando que era só aquela história, e na verdade não era. Foi publicado apenas um capítulo, acho que por questões de direitos autorais, enfim. Foi no meu livro de português. Então foi publicado um trecho da história. Também aconteceu com uma outra história que eu li eu tinha 11 anos, né? 11, 12 anos. Crescer é bom, mas é muito perigoso. Também me perdoa que essa eu não vou lembrar o nome da autora, tá? Não é, se não me engano, não é uma autora brasileira, mas eu não tenho certeza. E eu li uma parte do livro, não cheguei a ler acho que os 2 últimos capítulos. E me mudei de cidade. Nesse me mudar de cidade, né, o livro não era meu, era da biblioteca, da escola, eu devolvi. Aí, adivinha? Também fiquei curiosa para ler, né? Me lembrei depois, peguei o livro, aí li ele todo, mais no final. Então, enquanto escritor, quando você coloca uma história na mão de uma criança, você tem responsabilidade, tá? Não é só assim, publiquei, tava com vontade, agora eu vou embora. Não, se você tá entrando nessa jornada, segue, ok? Mas vamos voltar. Então, meu querido aspirante a escritor, eu gostaria que você, sobre o começo, para você imaginar como é importante, eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação agora. Imagina alguém que precisa ler profissionalmente centenas e centenas de textos, como é o caso de um editor que faz a seleção dos originais para uma editora, né? Ele tem que ler ali muitos textos, né? Para escolher numa primeira peneira, vamos dizer assim, aqueles que merecem uma segunda leitura com mais calma, né? Então, ele precisa
ser convencido e cativado pelo seu texto o mais rápido possível. E um bom recurso está no começo da sua história. Então, você precisa pensar e trabalhar isso com atenção. Aí, o que segue ao começo da sua história é o corpo da narração, as características ou das personagens, como os fatos acontecem, como é que a situação se resolve, ou seja, o seu roteiro em si, né? Mesmo se você já escreveu a primeira versão, seguindo o roteiro de criação, como alguns escritores costumam fazer, né? Mesmo se você não fez dessa forma, é bom você analisar os dados do seu texto dentro de um roteiro, né? Determinando início, meio e fim, a ordem, a sequência das coisas. Isso pode ser muito útil para você perceber ausências de conexões compreensíveis para as crianças, né? Ou para o jovem leitor aí, o adolescente. No caso das histórias mais longas, para esses adolescentes, principalmente, porque geralmente há a presença de mais personagens e acontecimentos, então é extremamente útil você fazer isso. Eu acho que escrever histórias acho que eu aprendi a escrever histórias mesmo a partir de roteiro na terceira série, né? E nada de errado com isso. Muitos escritores usam essa técnica. Eu lembro que eu gostava muito de responder as perguntas, né? Pensar primeiro, quem é a personagem? Eu lembro que nós respondíamos, né? Quem é a personagem principal? Quem é o protagonista? Quem é o antagonista? Como a história começa? O que acontece? Né? Quais as características das personagens lá no início? Assim, na verdade, o roteiro ele não tem uma ordem muito certa, né? Muito exata. Ele é um mapeamento, vamos dizer assim, um mapeamento de ideias. Já que eu mencionei sobre texto mais amplo, né? O texto para adolescentes, eu vou comentar rapidamente algo que eu vejo aspirantes a escritores perguntando para editores. E agora sim, não é um caso, na verdade um caso que é independente de você estar escrevendo literatura infanto-juvenil, tá bom? Ou para jovem adulto, ou adulto, enfim. Que é a questão sobre o número de palavras por página, ou a quantidade de páginas aceitáveis para cada capítulo, ou a quantidade de palavras para cada capítulo, para sua história. Pessoal, na verdade, eu acredito que não existe um número certo em termos de quantidade de palavras ou páginas para um capítulo. O que existe é o bom senso. Não dá para, por exemplo, de repente você ter um capítulo que tenha 4 páginas e outro que tenha 15, né? Mas o que eu sugiro que você faça é, primeiro, escreve tudo o que você precisa dizer sobre a sua história. Tudo. Depois disso, dá para você se dê um tempo de respirar, né? Fica longe do seu texto. Depois, passados uns dias, você retoma esse texto para você ler. E aí você vai ver o que pode ser cortado, como é que pode ir estruturando os seus capítulos a partir daí, que você vai chegar nesse número ideal, né? Então, se você quiser saber mais sobre isso, você deixa aí nos comentários e quem sabe eu posso produzir um vídeo para você com mais detalhes. Agora que eu já tirei isso do meu coração, porque eu sempre vejo os aspirantes perguntando, bora voltar! Agora que você conheceu essas sugestões de possibilidades para começar o seu texto infantil, que serve também para, né, juvenil, para adolescente, você pode tentar listar várias outras ideias de possíveis começos de história. Começos soltos mesmo, tá? Em um caderninho, ou no computador, ou no bloco de notas do seu celular. E aí você faz um arquivo criativo
para você usar, né? Sempre que você sentir ali que você está esbarrando em algum bloqueio criativo, eu não sei como é que eu começo, esse começo não tá bom. Então, você vai ter aí uma lista que será pessoal e que ela vai te dar um suporte para você avançar sempre que algum obstáculo de escrita aparecer, tá? E com esse exercício de você escrever, o exercício da leitura, de consultar as suas anotações, você vai praticando para escrever bem. E com o passar do tempo, você vai se tornar cada vez mais confiante, mais preparado para ser um escritor profissional, aperfeiçoando seu texto, né? E aumentando aí as suas chances de publicar o seu livro infanto-juvenil. Eu espero que você possa ter tirado proveito deste conteúdo. E, por favor, sinta-se livre, à vontade, para perguntar nos comentários, caso você tenha alguma dúvida. Eu prometo responder assim que possível. E se você quiser saber a respeito de algum outro assunto que tem a ver, né, está ligado aí a esse universo de escrever e publicar histórias infantis, deixa aí nos comentários, quem sabe pode ser tema do nosso próximo vídeo, pode ser o próximo assunto. Muito obrigada pela sua companhia e eu te encontro no próximo vídeo. Até breve!